Uma produção Querem drama? Olá, hoje temos o Bruno Pernadas, o convidado que eu mais queria ter neste podcast desde o último. Olá, Bruno. Olá, Obrigada por teres vindo. obrigado eu pelo convite. Estava difícil ter-te aqui. É verdade. Olha, assim para começar a matar, lembrei-me, sabes o que é que dava uma belíssima peça de teatro? Ok. O título dos teus álbuns. Podem fazer uma peça se quiserem. Queres dizer o título deles? Dos discos. Dos meus discos, sim. discos. Está bem. Então o primeiro de 2014 chama-se How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge? Estão a perceber? Depois o segundo chama-se Worst Summer Ever. Uhum. E o terceiro chama-se Those Who Throw Objects at the Crocodiles Will Be Asked to Retrieve Them. Eu disse que dava. E ainda vou ser mais específica. Podiam ser peças do Tennessee Williams. Ok. Já leste alguma peça do Tennessee Não, Williams? mas se calhar já vi. Se calhar, Sim, não quase sei. de certeza. Diz-me lá uma muito famosa. O Doce Pássaro da Juventude. Não. Esta já viste de certeza. É um elétrico chamado Desejo. Sim. O filme. Vi o filme. O filme. Vi o filme e uma vez houve uma adaptação. Houve duas adaptações. Não, houve uma em Portugal nos anos 80 e o Woody Allen tem aquele filme com a Kate Blanchett que também acho que é uma adaptação, embora ele não assuma. Ele não assuma, sim, ele faz isso. Ele fez isso com o Édipo no Poderosa Pronto. Afrodite também. Pois. Mais ou menos, vá. E outra que é o Jardim Zoológico de Cristal. Ok, não conheço. Pronto, ou Noite Iguana. Não sei porquê, eu acho que. Noite Iguana é bom. Não é bom. Vou gamar. Podes gamar e dizes que foste tu. Noite E Iguana é depois muito fixe. processas o Tennessee Williams. Sim, mas não li. Ia estar a mentir. Não li nada dele. Não li. Mas percebes que há aqui uma ligação. Agora sim. Não, sim. Estou em falta. Não estás nada. Bruno, tu és compositor. Sim. És músico. Uhum. Como é que tu fazes isso tudo ao mesmo tempo? E sou professor. E és professora? Eu também sou professora. Este ano, por acaso, não estou em nenhuma instituição porque eu supostamente ia viajar, ia fazer uma grande viagem, mas as coisas mudaram de rumo e já não posso fazer, então não estou a dar aulas. Mas sempre dou aulas desde 2006. E é difícil, por exemplo, os dois últimos anos foi muito difícil conciliar as aulas com os concertos, com as composições e com as encomendas. Olha, para teatro, para cinema, ou seja, foi muito difícil conciliar isso tudo. Quais são as disciplinas que lecionas? Agora já não leciono, mas Sim. treino auditivo, Aham. combo e guitarra. Treino auditivo. Treino Fiquei auditivo. muito curiosa. Treinar o ouvido, Sim. ou ouvir melhor. Sabes, isto tem graça, eu vou contar. Eu fiz, antes de ir para o Conservatório de Teatro, fiz um curso de teatro no liceu, era a escola artística, pronto. E tinha uma professora que era do Conservatório de Voz, de canto, e nós tínhamos um colega, o Fernando, espero que ele ouça isto, que ele tinha um ouvido muito complicado. Porquê? A professora dizia que ele tinha um ouvido complicado e ok. difícil. Pronto. Ok, claro. Então o que é que ela fazia nas aulas? Juro que isto aconteceu. Eu agora adorava que tu dissesses que fazias o mesmo aos teus alunos. Ela chegou a pôr a cabeça do Fernando dentro do piano enquanto dava notas e dizia: ouça, Fernando, ouça! Você tem de ouvir. Porque ele não afinava. Ele não afinava. Pois há pessoas que não conseguem. Ela dizia: você tem um ouvido complicado. Ok, vamos voltar ao treino auditivo. Bruno. Ok, treino auditivo. Mas, É uma isto disciplina. estava correto. O que ela fazia? Ela sim, como, sei lá, não ia fazer diferença ele estar dentro do piano ou não. Ela punha, juro. Claro. É a memória que eu tenho dos 15 anos. Sim, eu quando dava aulas de treino auditivo, eu não sou dos melhores. Por exemplo, eu conheço pessoas muito mais qualificadas do que eu para fazer isto, mas eu consigo fazer e faço bem. Mas há pessoas que ouvem melhor que eu, colegas meus. Embora eu acho que ouça muito bem. Eu, por exemplo, às vezes nas aulas tinha casos em que, imagina, estávamos a fazer um determinado exercício
em que primeiro se identificava a nota que eu tocava e a seguir eu pedia, fosse o que fosse, em relação àquele som que as pessoas estavam a ouvir. Havia pessoas que me pediam para repetir, para eu voltar a tocar aquela nota e eu tinha acabado de tocar, o som ainda estava presente na sala. Era assim uma coisa mesmo de. Mas há muitas técnicas e recursos a que se pode recorrer para melhorar isso, porque há pessoas que têm mesmo muita dificuldade. Sim, há muita Eu dificuldade. conheço pessoas que não conseguem cantar uma música vai ao tudo mesmo ao tempo lado. que esteja a dar na rádio, por exemplo. Está a dar uma música na rádio que as pessoas nesse gostam nível. e as pessoas cantam a música que estão a ouvir noutro tom. Tenho uma amiga minha que é assim. Pronto, vamos não dizer o nome dela. E tu agora dizes assim, costuma tocar comigo, por acaso. Não, ela não é da área da música. Ainda bem, bom. Ok. Graças a Deus. Estavas a falar das encomendas. Pera, eu quero falar muito sobre isto. Tu fizeste música de um filme chamado Ramiro. Sim, Por fiz. acaso, pronto, eu trabalhei nesse filme também, por isso. Mas não nos cruzámos. Não, com muita pena. Podia estar no set a criar, olhar para os atores. Isso não aconteceu, pois não. No Ramiro, não. Na outra produção do Sonho e a Fúria, que foi o Pato Rico, sim, que já tive mais. Isso é mais recente. É mais recente, só vai estrear em março. Estreou agora no Estoril Film Festival, E que já não se chama assim, mas em São pronto. Sebastião, não foi? Também foi a São Sebastião. Foi a estreia. Aí estive envolvido e conheci a equipa. No Ramiro, não, eu só conheci o Manuel Moços. Que incrível. Mas já o conhecia há muitos anos, quer dizer, não assim direto, não pessoalmente, mas já o tinhas conhecia. trabalhado para o Manuel? Nunca tinha trabalhado com o Manuel Motos, foi a primeira vez. Ok. Mas já o conhecia. Como é que é esse processo de fazer música para um filme? Porque é diferente do que fazer músicas para os discos? No caso do. É completamente diferente. No caso do Mozes, foi mais simples porque era uma música apenas para o genérico. Eu por acaso fiz mais 2 temas para se usar no filme, só que depois acabaram por sair. Mas, portanto, nesse filme não foi dos casos mais complicados em que tem que se mesmo estar muito, muito envolvido. Mas, por exemplo, eu já fiz a banda sonora para 2 filmes da Catarina Mourão, que tinha muita música, aí já é um processo que tem que ser mais delicado, porque tem que se mesmo envolver muito com as imagens e com o imaginário da pessoa, do realizador. Sim. E às vezes é difícil perceber o que é que as outras pessoas estão a sentir. É muito difícil. E pronto, é muito exigente por causa disso, porque é mesmo difícil e nós temos que encontrar o nosso espaço emocional dentro do filme que de alguma forma esteja ligado ao espaço emocional dessa pessoa, para falarmos a mesma linguagem, senão podemos ter leituras diferentes e é um processo que se estende e que dificilmente depois tem um resultado positivo para ambas as partes. Estou muito curiosa com o Patrick. O Patrick, sim. Estou muito curiosa. Mas, por exemplo, no Patrick, deram-te o guião primeiro, imagina. Sim. E depois começaste a ir às Por acaso gostei muito porque nunca tinha feito assim. Normalmente mostram-me roughs dos filmes. Ok. E desta vez, como o Gonçalo já tinha pensado aquilo com muita antecedência, eu li o guião como se fosse um ator. E li tudo de seguida, porque eu já tinha lido alguns guiões, que há alguns disponíveis na internet. Alguns realizadores que eu gosto. Gostas de fazer isso? Mas, sim, há um site. Eu sei, eu sou um bocado obcecada com isso. E então foi giro porque eu ia ler só metade porque tinha outras coisas para fazer. E imagina aqueles momentos em que estás assim sentado, meio encostado a ler, depois já te vais encostando ao sofá, depois de repente já estás sentado, mal sentado, a ler e li o guião todo. E está completamente fiel ao filme. Não, do que eu me lembro, porque já foi há 2 anos. Li o guião e depois fui acompanhando o processo. Tipo, eu pedi-lhes tudo o que pudesse ter. E muitas vezes eu sonho em Fúria ver tipo os primeiros edits que eles chamam alinhamentos, mas pronto. Os alinhamentos. E depois, pronto, como em todos os filmes, corta-se muita música. E cenas de atores? Quantas? Não. Sim, corta-se muito. Não, mesmo. Sim. Sabem aquele filme do Malik, A Barreira Invisível? É o Thin Red Line. Obrigada por traduzires aos nossos ouvintes estrangeiros. Desculpa. Claro que sei. O da guerra. Obrigada. Sim, com o Sean Penn. Sim, o protagonista não era o protagonista final. Portanto, aquilo foi tão cortado e tão limado que ele acabou por ficar por ficar ele, mas não era isso a ideia inicial. Portanto, aquilo mudou mesmo muito. Eu acho que o protagonista era alguém que... Um dos outros 50 atores famosos de Hollywood que estavam no filme, Exatamente. Por exemplo. É porque ele não é conhecido e não é assim tão bom. Ele fez Jesus Cristo na Paixão de Cristo, não foi? Sim, foi ele. sim. E depois disso a carreira dele
Morreu. Foi crucificada a E tem, carreira e tem dele. um policial com a Jennifer Lopez. Tem! É. Aí, Bruno Fernandes. Não sabia. Tipo que é o Enough. Não sei, é mau. Ele Enough era é com a músico de Jennifer jazz, depois Lopez. morreu. É mau, não vejo. Espera, ele era músico de jazz no filme? Era. Eu tocava de trompete. Por isso é que tu Tocava. foste ver. Não, eu vi por acidente, Minha canal vida é um Hollywood. policial. Vida é um policial, deixa-me ver este filme. Não, nem pensar. Preferia não ter visto. Ai, que maravilha. Mas estavas a dizer que costumas ir ler guiões de filmes de realizadores que gostas? Sim, já li alguns Mas porquê? guiões. Que giro. Antes de veres o filme ou depois? Não, eles só estão disponíveis depois, não é? Sim, não, mas tu podes ver o filme ou não ver, percebes? Sim, claro. Não, foi de filmes que já tinha visto. Ok. Foi de filmes que já tinha visto. Só para ver como é que as pessoas, o processo criativo, como é que. É porque depois, ou seja, as pessoas quando estão a escrever o guião estão a criar imagens daquelas cenas, daqueles diálogos e eu gostava de saber, gostava de sentir isso. Claro que eu já estou sugestionado porque já vi o filme, mas de qualquer forma queria ter essa relação na minha vida. Como é que seria ler o guião e ver o filme? Tem muita graça, eu gosto muito de fazer isso também. É. É fixe. E é mais tenso, fica tudo mais longo do que nos filmes. Sim. Porque muito como sim. os guiões têm aquelas separações assim que explicam, não é? Que contextualizam a pessoa para sabermos o que é que está a acontecer. Uhum. Pelo menos os que eu li tinham isso. Eu sei que há guiões que não têm. Por Pois exemplo, não sei depende. se os filmes do Clint Eastwood têm, os guiões têm isso. Gostas dos filmes da Clint Eastwood? Gosto de alguns. Podes dizer aqui, eu sou uma grande fã de westerns. Do Gostas Western. Não, dele como realizador. dele como realizador, claro. O Mas para mim ele Unforgiven. está sempre colado à imagem do cowboyzinho. Mas este o Unforgiven não é dele? Não sei, olha, eu não The vi. Unforgiven. Vamos aqui ver. Vamos aqui consultar. Este É um com ele, é sítio- um western e eu acho que é dele, por acaso. Mas é recente? Não, não sei, é 90. Então talvez. The Bruno Unforgiven. Fernandes está a consultar é o a Imperdoável nossa em enciclopédia. Nós temos aqui um livro que nós procuramos. Também é o nome de uma música desmetálica. E foi isso que apareceu no Google. Logo. Sim. É uma música desmetálica. Vocês ouviam Metallica? Ouvias Metallica? Sim, Gostavas dos Metallica? gosto. Gostas dos Gosto, Metallica? A gosto. sério? Sim, Deixa lá, eu ouço os Guns N' Roses às eu vezes. também gosto. Quando passa na rádio, eu ponho mais alto. Estamos aqui a ver, desculpem. Sim. Não, pronto. Ficamos com a música dos Metallica. Não, é do Clint Eastwood. É do Clint Eastwood. É. O filme é dele. Eu achava que era, mas não tinha a certeza. E é de 92. Gostas de westerns? Sim. Mesmo? Mesmo. Tens algum favorito? A favorita? Não, é a Desaparecida, desculpem. Se tenho algum preferido. Era todos do John Ford. Não, são mais recentes. Não precisas te lembrar. Agora podemos. Pois há um sei lá, ia demorar. Tinha demorar. que passar por uma lista. Não, É melhor tranquilo, seguirmos. Não, Sim. não, podemos seguir, podemos estar aqui a tarde toda. Eu nem vou estrear logo. Olha, tu trabalhas com uma equipa enorme, pode-se dizer Sim, assim, sim. à escala daquilo que é Portugal. Sim. Não no talento, malta, mas a quantidade de músicos, trabalhas com muitos músicos. Sim. Portanto, isso faz com que haja uma probabilidade maior de existir momentos dramáticos, de acontecerem coisas graves ou não, acidentes. Tens alguma história? Perdeste algum músico já pelo caminho? E olhaste para trás e percebeste que ele não estava lá? Aconteceu na tour do último disco, ainda este ano no verão. Diz só o nome outra vez. Do Do disco. quê? Those throw objects at the crocodiles will be asked to retrieve them. Eu gosto Aconteceu num concerto nas Caldas da Rainha. Um dos meus um dos músicos desses 9 músicos que estavas a enumerar não apareceu para o soundcheck e eu sei que ele é distraído e que ia chegar atrasado. Pronto, agora já sabemos que é um. Exato. E pronto, eu estava relaxado com aquilo, mesmo que ele não fizesse soundcheck, não era dramático. Mas depois percebi, através de mensagens de telefonemas, que ele estava aí para o Algarve. Porquê? Porque aceitou outro concerto ao mesmo dia, à mesma hora. Porque quando estava no Brasil, aquilo assumiu o fuso horário, então não assumiu que, imagina, que o 14 era 15. Claro. Depois com a diferença horária de 8 horas, porque era a diferença do sítio onde ele estava,
assumiu o outro dia. Então Sim, eu sim. estava aí. Estava aí. E depois, como é que Teve que resolveste? arranjar um substituto e vir veio, não sei se sei. Acho que o foram buscar. Ele estava a ir para o Algarve, mas estava depois de Alcácer, ainda estava. Ok, Depois ok. foram pescá-lo e trouxeram. Mas ele ficou contigo. Claro. Arranjaram um substituto lá para o Eu tenho, Algarve. eu tenho substitutos para quase todos os músicos da minha banda. Tenho, É sério? sim, Tens os duplos. tenho os duplos. Tenho os duplos, sim. E essa história foi assim a mais. Mas sei lá, no mundo da música nos concertos há 1000 histórias engraçadas. Pois, vinha pronta para as ouvir, Bruno Fernandes. Mas esta já é gira, não sei. Essa é espetacular. Mas espera, deixa eu ver se eu percebi. Ele foi para o concerto onde vocês estavam. Depois foi. Exato. E E chegou a arranjaram um substituto para outro sítio. Arranjou um sub para fazer o outro concerto, sim. Ok. Sim, isso aconteceu. Espetacular. Ah, não te lembras de mais nenhuma? Lembro-me, mas não com música. Quer dizer, que uma história gira de músico. Um músico É, o amigo que meu, tu- houve uma altura que marcava concertos à mesma hora. Também. Sim. Malta, vocês. Porque ele pensava assim: imagina, era impossível fazer os dois concertos, porque um era às 9 ou outro era às 10. Mas ele aceitava os dois e depois chegava atrasado ao segundo concerto sempre. Mas o concerto acontecia na mesma. E assim ficava com os 2 gigs. Isso é espetacular. Era conveniente. Isso é muito conveniente, não é espetacular? Uau. Bom, fico feliz por ouvir isso. Obrigada por me teres. Não, Estás-me a ensinar umas coisas. Não, há muitas histórias no meio. Olha, Sim, lembras qual foi o último espetáculo que viste? lembro-me. Sendo que este silêncio sou eu a conferir o nome do. Estás no livro, não é? Outra vez? Sou eu a conferir o nome Do espetáculo. Não, Da companhia. do encenador. encenador. Ok, foi o Ibsen House no Teatro Nacional. E o encenador chama-se Simon Stone, é australiano. Mas a companhia é de Amsterdão. Uau. O espetáculo acho que é bastante famoso. É uma casa, constrói uma casa dentro do. Uhum. Viste? Quando é que viste? Não vi. Foi Mas no início do mês, a meio do mês de novembro. pois, Constrói uma casa mesmo dentro do Teatro Nacional. Ficaste- Que gira. ficaste impressionado com a casa. Toda a gente fica impressionado com a casa. Mas é uma peça forte, 3 Sim, sim, horas. sim. Uau. 3 horas com intervalo. Quantos intérpretes? São 9 para aí. Como os teus Com músicos? duplas personagens. Ok. Como os meus músicos. Sim, só que só a equipa técnica é enorme deles. Eles no intervalo da peça desmontam a casa toda. Uhum. No início do espetáculo, as pessoas são convidadas a ficar a assistir à desmontagem. Que giro. Ou seja, no início é uma casa montada, mesmo a casa, Sim, dava sim. para viver se tivesse canalização. Porque luz tem, não é? E depois no final da segunda parte da peça, isto é um bocado de spoiler, mas pronto. Não, tranquilo, podes. A segunda parte da peça remete para uns anos atrás e é a construção da casa, portanto só tem a estrutura, não tem Fixe. propriamente recheio. Olha, gostei muito da tua partilha de espetáculo. Eu acho que deviam ver. Está bem, vamos tentar. Vamos fazer uma pausa para vos apresentarmos um autor ou uma autora. Até já. Momento sério com Bruno Pernadas. Ela está a rir. Olha, não sei se vamos conseguir fazer Espera, isto. deixa-me só dizer isto, Bruno. A autora de hoje é a Mary Shelley. A Mary Shelley nasceu em 1797. É uma autora mulher maravilhosa. O livro mais conhecido dela chama-se Frankenstein, que hoje nos vai ser lido um pequeno excerto do Bruno Pernadas. E foi um livro que a Mary Shelley não pôde publicar em seu nome próprio, porque na altura as mulheres eram muito maltratadas, ainda hoje. Então o seu marido teve que publicar o livro por ela. Anos mais tarde revelou-se o segredo, e claro que esta obra maravilhosa veio da cabeça de uma mulher. Bruno Pernadas, Ok, vou tentar uma melhor. quando quiseres. Estava eu uma noite sentado no laboratório, o sol desaparecera e a lua acabava de surgir por cima do mar. Não tinha luz suficiente para o trabalho e achava-me desocupado, perguntando-me para mim se ia abandoná-lo à noite ou apressar-me a terminá-lo com um esforço incessante. Ocorreu-me ao espírito uma série de pensamentos que me fizeram refletir nos resultados do que empreendera.
3 anos antes, havia perseguido o mesmo fim e criado um demónio cuja crueldade inaudita me dilacerara o coração para sempre. Ia formar um outro ser cujo caráter ignorava. Podia tornar-se ainda mais cruel do que o companheiro. Tinha jurado deixar as proximidades dos homens e esconder-se nos desertos. Mas ela, o seu pensamento e a sua razão podiam recusar submeter-se a um pacto concluído antes da sua criação. Até eram capazes de odiar-se. A criatura que já vivia tinha horror à sua própria deformidade. Não odiaria ainda mais essa mulher quando a visse sob a forma então de uma mulher? Fim. Podias ter tudo lido tudo. Mas assim não Aquele tem graça. empreender ficou a empreender. Assim não tem. Eu gosto é que sejam os convidados a ler, Bruno Fernandes. Nunca tinhas lido o Frankenstein? Não. Já viste algum filme Sim. dele? A sério? Viste? Vi o Frankenstein, aquele com o Robert De Niro. Viste esse Frankenstein? Quer dizer, é de 94. Sim. Tu sabes, isto é espetacular. Eu nunca tinha visto esse filme. Vi tipo há 15 dias. Mas eu não gosto muito, não Não, acho? é muito mau. É, Por isso é pois. que é muito mau. Eu vi aquilo, porque tipo, o Frankenstein, aqueles de 31, Pois. são fantásticos. Pois, esses devem ser E melhores. depois sim. alguém decidiu, aquelas produções de Hollywood, alguém decidiu Sim. que vamos fazer um Frankenstein em 94 e é copy-paste do livro mesmo, é tudo Ok. à letra, mesmo este vocabulário muito há século XIX, não é? Uhum. Ou 18, 17. Pronto. E o Roberto De Niro é o Frankenstein, É. mas eu demorei muito tempo a perceber que era ele. Mas é. Fui ao IMDb ver quem é o Frankenstein, porque eu estava a conhecê-lo e depois percebi que Mas era não ele. viste no genérico o nome dele? Inicial, não. Não, Não, vi em casa no computador, não Ok, reparei. ok. E foi uma experiência. Mas agora há pouco tempo surgiu um sobre a Mary Shelley. Ah, sério? Com aquela atriz. Aquela de sempre. Sobre Tu vais adivinhar sem Aquela nenhuma atriz. referência. a Kate Winslet. Não, por acaso não. A Meryl Streep. Não, é inglês, é inglês. Tá bem. Não me lembro o nome dela. Sim, foi sobre a Mary Shelley. Não soube. Ou se calhar soube e passou-me e não fui ver. Muita Eu coisa. não me lembro o nome dela. Ela faz muitos filmes por ano, tipo 4. Ok. Uau. É mau, estamos a falar disto e não. Pronto, Não, há não um tem filme problema sobre a nenhum. Mary Há um filme Shelley. sobre a Mary Sim. Shelley, que é uma autora Sobre do qual eu tenho. biográfico, sim. Há pouco tempo descobri uma autora que podia ser uma equivalente a Mary Shelley, mas do século XX, que é a Shirley Jackson. Ok. E ela só escrevia contos de terror, podemos chamar-lhe assim. Uhum. E podia ser a Mary Shelley, mas do século XX. Ok. E ela tem um texto muito engraçado, chamado A Lotaria. E a lotaria é sobre um ritual que se fazia numa aldeia em que se apedrejava uma pessoa até à morte. Ainda Chamava-se se a faz? lotaria. Sim, claro. Mas era um sorteio. E as pessoas Ok. eram obrigadas a ir ao Mas isso é sorteio. ficcional. Sim, é ficcional. Mas quando o conto saiu, eu lembro, eu não quero mentir, mas eu tenho quase a certeza que foi numa New York Times, imagina. Ok. Quando foi publicado o conto, foi uma loucura, porque as pessoas achavam que aquilo era verdade e que ela estava a incentivar aquele apedrejamento. ritual. Pois. E pronto, é isso. É terrível. Já acrescentei coisas. Queres dizer alguma coisa? Bruno Não, Fernandes? Não? segue tu. Não, já estamos nos nossos 20 e poucos Ok, minutos. então tá. Então tá. Não sei. Quando é que vais. Quando é que isto vai para o ar? Domingo. Ou seja, hoje. Ok. Para quem está a ouvir. Claro, ok. Então deixo aqui um convite para aparecerem no dia 20 de dezembro. Propaganda, desculpa. Diz, eu quero Deixo muito. aqui um convite para aparecer a dia 20 de dezembro na Culturgest, Sim. porque vou tocar com um grupo que eu tenho com o Norberto Lobo e com o Marco Franco, que se chama Montanhas Azuis, e vamos tocar com um formato maior. Vamos tocar em septeto, acho eu, e é um concerto especial de Natal. E portanto apareçam, que vai haver surpresas no palco e surpresas para os convidados. Isso é espetacular. Espetacular, 20 de dezembro. A comunicação vai começar para a semana, mas pronto, ficam já E a fica saber. já o convite. Muito rápido, podes falar das Montanhas Azuis? Eu por acaso no início disse para falarmos sobre isso e depois. Do grupo? Sim. O grupo era um grupo que inicialmente era só o Norberto e o Marco, que eu por acaso vi um concerto uma vez e que eles me convidaram para eu me juntar. E pronto, é um grupo que eu toco e que música que eu partilho com estas duas pessoas, não é uma banda minha de autor.
Sou mais guitarrista e toco sintetizadores. É só isso na banda. Só diz ele. Só, sim. Então pronto, dia 20, Dia 20 é de o próximo dezembro. concerto que tens. Fixe, concerto de Não, Natal. mas é o próximo que Das que montanhas. posso convidar. Ok, boa. Então pronto, O vamos lá público. estar todos. Ok, obrigado. Obrigada por teres vindo, Bruno. Obrigado. Muitos beijinhos. Até já, malta. Desculpem. Não é nada até já. Vamos fazer uma pausa dramática de 1 mês e meio, porque vamos terminar a temporada e voltamos em fevereiro. Até já. Bom Natal e bom Ano Novo. Bom Natal e bom Ano Novo, é isso mesmo. Querem